O texto que vamos ler juntos, depois vamos voltar nele para estudar, é o de Romanos capítulo 5, verso 1. Apenas o verso 1. Esperar uns segundos aí para quem não abriu, abrir e acompanhar a leitura conosco. Romanos capítulo de número 5, verso 1. Portanto, sendo justificados por fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos realizar a leitura mais uma vez, depois a gente ora. Portanto, sendo justificados por fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé, vamos orar. Deixa a Bíblia aberta, por favor. Senhor, que esse texto esteja claro em nossa mente e nosso coração, a partir da exposição da palavra. Ajuda-me, Senhor, quanto pregador, a pregar de forma fiel, e mais do que isso, de uma forma que o Teu Espírito vá trabalhar no coração de cada ouvinte. E aos ouvintes, Senhor, os que estão aqui diante desse púlpito, eles estejam, Pai, com o coração como uma boa terra, para receber a boa palavra e produzirem frutos de salvação e santificação. Suplicamos desesperadamente, ajuda-nos, porque se o Senhor não nos ajudar, iremos fracassar. Em nome do Teu Filho pedimos e oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Agora, queridos, nós vamos ao momento mais delicado do culto. Todos me ouvem bem aí atrás também? Eu não gosto muito de usar o microfone. Esse momento é o momento mais delicado do culto. Porque é nesse momento que Satanás trabalha. Ele trabalha de modo a distrair você, de modo a fazer com que um profundo sono te domine. É nesse momento que Satanás trabalha para que você não receba a palavra em seu coração. E é nesse momento que você deve ser responsável. Olha a palavra que eu usei pela primeira vez na hora da mensagem. Esse é o momento que você deve ser responsável. Significa que você deve vencer o seu sono, que você deve controlar a sua mente, não deixando ela fugir para lá e para cá. Que você deve estar aqui com os seus ouvidos, com a sua mente, com o seu coração e, claro, com os seus olhos abertos. Tá bem? O texto que nós lemos, ele será estudado palavra por palavra praticamente daqui a pouquinho. Mas para que faça sentido tudo que vamos ver nesse verso, pequeno verso, porém importantíssimo, a gente precisa fazer uma introdução, como nós fazemos todas as pregações. Nós estamos estudando os 5 princípios da Reforma Protestante. O sola Escritura, somente a Escritura. Aprendemos que a única e infalível e perfeita e suficiente palavra de Deus está aí na sua mão. Eu estou falando da Bíblia. Deus fala somente pelas Escrituras. Aí no domingo seguinte nós vimos o solos Christus, ou somente Cristo. E descobrimos que Jesus é o único e suficiente mediador entre o homem e Deus, não há outro. Aí na semana passada, e a mensagem da semana passada é extremamente importante para a gente entender a de hoje, porque elas estão ligadas. Nós estudamos o sola gratia, ou somente a graça. E descobrimos e provamos pelas Escrituras, por A mais B, como diz o outro, que a salvação é um presente imerecido. Que a salvação é obra da graça de Deus. Conforme Efésios 2, verso 8, vocês, disse Paulo, são salvos pela graça. Ficou claro isso, que a salvação não é fruto das boas obras que o homem pratica. A salvação é fruto da boa obra, perfeita obra, que Cristo realizou, se entregando por nós na cruz. Por isso é graça, não há mérito, não há participação humana, para que ninguém tenha razão ou motivo para se gloriar diante de Deus. Isso a gente viu na semana passada. E na semana passada eu fiz 2 comentários importantes para a mensagem de hoje. Na verdade, um comentário e uma pergunta. O comentário que eu fiz é que tanto
o somente a graça, quanto o somente a fé, assunto de hoje. Qual que é o assunto de hoje? Somente a fé, ou no latim, sola fide. Esses dois assuntos, somente a graça e somente a fé, eles estão ligados, não tem como separar. Então, muito do que falamos semana passada, vamos acabar falando hoje de novo. Porque não tem como, estão ligados. E eu fiz uma pergunta semana passada, nós respondemos juntos, mas eu falei que a gente ia se aprofundar na resposta hoje. A pergunta foi: todos serão salvos? E vocês acabaram de me dar a resposta: não. A salvação é por graça. A salvação é um presente. Ninguém vai entrar no céu pelas obras. Certo? Mas a pergunta: todos serão salvos? Todos vão receber esse presente? Todos vão entrar no céu? E a resposta do porquê não, a gente viu na semana passada em Efésios 2:8 também. Porque o autor, o Paulo, vai dizer: vocês são salvos pela graça, mediante a fé. O que a gente acabou de cantar? É por graça, só por graça, mediante a fé em Jesus. Então, quem são aqueles que vão receber esse presente? Os que depositarem toda a sua fé em Jesus Cristo. Apenas estes. Percebe? É um presente. Mas só vai receber o presente quem depositar fé em Jesus. É o que a gente vai... Irmãos, eu confesso a vocês que a mensagem é um pouco longa hoje. E a gente vai se aprofundar mesmo. A gente vai procurar entender o que significa essa fé em Jesus. Muito bem, dito isso, continua aqui a introdução. Para quando a gente voltar para o texto, a gente já volte com a cabeça bem iluminada acerca do que vamos tratar. Esse princípio que nós vamos estudar hoje, somente a fé, sola fide, ele é considerado, irmãos, a espinha dorsal da reforma protestante. O principal fundamento da reforma protestante. É o princípio que deu início, de fato, à reforma protestante. Somente a fé. Sola fide. E o que significa? Eu vou dar um significado bem raso, mas depois a gente vai se aprofundar, então não se preocupe. O que significa esse princípio somente a fé? Ou sola fide? Significa que o homem, e aqui cabe homem e mulher, o ser humano, ele é justificado diante de Deus somente pela fé. Então, o princípio que vamos estudar hoje, o somente pela fé, significa que o homem, eu vou pedir até para os irmãos repetirem, diga: o homem é justificado pela fé somente. Esse é o significado objetivo do que é o sola fide. Justificação pela fé somente. A gente vai ver o que é justificação, a gente vai ver o que é fé, a gente vai ver tudo isso hoje. Por isso que eu disse a você que você tem que ser responsável para estar comigo aqui e não se render às distrações que possam e provavelmente virão na sua mente. Entenda uma coisa, irmãos. Quando a gente fala de princípio, sola fide, somente a fé, no contexto de reforma protestante, a gente está falando de algo que foi retomado. Não, o princípio não foi criado, somente a fé está na Bíblia. Mas foi retomado lá no século XVI por Martinho Lutero. Por quê? Porque enquanto as Escrituras afirmam que o homem é justificado pela fé somente, a Igreja Romana ensinava que o homem é justificado pela fé mais obras. Olha a diferença. A Bíblia diz fé somente. A Igreja Romana dizia fé mais obras. E Martinho Lutero, um monge alemão, ele começou a estudar as Escrituras. Ele começou a estudar
especialmente a carta de Paulo aos Romanos. Começou a estudar, ele precisava dar aula sobre a carta de Romanos. Ele precisava ensinar os seus discípulos, a carta de Paulo aos Romanos. E quando a gente vai ensinar uma carta, tem que estudar ela. E quando o Martinho Lutero, ele começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, ele se depara com 2 versículos, bem no comecinho, que mudaram a história da vida dele e a história da igreja no mundo todo. Será que a gente pode, já que é em Romanos mesmo, dar um pulinho nesses 2 versículos que o Lutero leu e revolucionou tudo? Vamos lá, deixa aí o 5 aberto. Vamos no capítulo 1. Capítulo 1 é uma página antes, né? Vamos ver o que Lutero leu, que tanto mexeu com ele e que deu origem à reforma protestante. Romanos 1, verso 16. Lutero pegou para estudar Romanos e se deparou com isso aqui, ó. Romanos 1, verso 16. Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ler esse pedacinho de novo. O justo viverá por fé. Irmão, você não sabe o que aconteceu. O Lutero está lá, não tinha essa energia elétrica, ele está com uma vela na mesinha, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Quando ele lê o justo diante de Deus, quem é justo diante de Deus? O que vive pela... Na hora que o Lutero leu isso, o Espírito Santo trabalhou de tal maneira no coração dele que ele imediatamente fez uma comparação. Olha que palavra importante. Qual foi a comparação? A Bíblia está dizendo que justo diante de Deus é o que vive pela fé em Jesus. A igreja romana está dizendo que para o homem ser justo diante de... Olha o Lutero comparando, pensando, botando isso aqui, ó, para funcionar. A igreja romana diz que para o homem ser justo diante de Deus, ele tem que, além da fé em Jesus, comprar as indulgências, fazer as penitências e cumprir todos os rituais instituídos pela igreja romana. Ele fez uma comparação. Irmãos, Deus trabalhou de uma forma tão poderosa no coração dele, que ele percebeu que aquele ensino milenar da igreja romana estava errado. Aquilo que ele aprendeu e ensinou durante a vida toda estava errado. Por que estava errado? Porque estava diferente da palavra. Foi então que ele escreveu, isso daqui eu já falei na primeira semana que a gente tratou da reforma, as 95 teses, os 95 argumentos contra os ensinos da igreja romana. Pregou na porta do castelo de Wittenberg, chamando os padres, chamando os bispos, chamando as autoridades eclesiásticas para um debate, para uma conversa, para ele colocar diante deles o texto que ele tinha acabado de ler. Ele queria uma oportunidade de falar assim: meus padres queridos, vocês estão ensinando que é a fé, mais a obra, mais as obras, mais os sacramentos, mais os rituais, mas Paulo, a palavra de Deus na boca de Paulo está dizendo que é pela fé somente. Ele queria essa oportunidade de conversar. Ele não teve, ele foi excomungado, ele preferiu ser excomungado do que voltar atrás do que ele estava dizendo, porque ele estava preocupado em agradar a Deus e não aos homens. Então, naquele momento, irmãos, ele percebeu que o homem é justificado, é justo diante de Deus apenas pela fé em
Jesus, não pelas obras. E aqui é importante eu ensinar uma coisa para vocês. Sabe qual que é a principal diferença? Isso aqui a maioria não sabe. Isso aqui a maioria não sabe. A principal diferença entre os evangélicos e os católicos romanos, a principal. Se alguém perguntar para você, você é evangélico, você é protestante. Se alguém perguntar a você assim, qual que é a diferença dos evangélicos para os católicos romanos? A maioria aqui ia dizer, é porque eles têm imagens, nós não temos. Porque eles têm o Papa e nós não temos. Você está enganado, essa não é a principal diferença. A principal diferença entre nós evangélicos, frutos da reforma protestante, e os católicos romanos, é que nós declaramos com todo o nosso coração e consciência que o homem é justificado diante de Deus apenas pela fé. Enquanto que eles dizem que é pela fé, mas pelas obras. Só que eles não apenas dizem isso, não é apenas uma discordância. Se você chegar num padre hoje, presta atenção, ouçam. Eu estou tentando facilitar aqui, mas é que não tem jeito, tem que entrar em pontos mais difíceis. Mas eu vou procurar facilitar. Vamos dizer que você é um membro da Igreja Romana. Um membro da Igreja Romana. Aí você chega no padre e fala assim, ó padre, a partir de hoje eu creio que a justificação é pela fé somente. Sabe o que o padre vai fazer? Vai te excomungar. O que é excomungar, pastor? É expulsar. Na cabeça deles, acabou, você não tem mais salvação. Você vai ser expulso. É bom que você está sentado para ouvir isso. Você vai ser considerado maldito pela Igreja Romana. Vamos dizer que um padre que está lá, começa igual o Lutero, estudar o Evangelho. E aí ele chega lá e declara, na tribuna lá da missa, queridos fiéis, a justificação é pela fé somente. Aquele padre vai ser considerado maldito. Pastor, baseado em que o senhor está falando isso? Baseado em um documento da própria Igreja Romana. Posso ler o que está escrito nesse documento? Só para contextualizar, esse documento foi criado no que nós chamamos de Concílio de Trento, que foi uma resposta à Reforma Protestante. Eles se uniram para tentar parar a Reforma Protestante. Concílio de Trento. Seção 6, cânone 9. Documento católico romano. Resumindo o artigo. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, que este seja maldito. Vocês não estão entendendo. A Igreja Romana não apenas rejeita o texto de que a justificação é pela fé somente, mas considera maldito todo aquele, condenado todo aquele que ensina que a justificação é pela fé somente. Você entender a seriedade desse princípio que a gente está estudando hoje. A seriedade. Bem, nós vamos voltar ao texto que nós acabamos de ler, o 5, capítulo 5. E a gente vai ver palavra por palavra desse texto, praticamente palavra por palavra. Vamos voltar lá para o capítulo 5, verso de número 1. Irmãos, sejam responsáveis e se esforcem para não dormir, para não se distrair. Esse aqui é o princípio principal do que nós já vimos até hoje nesse estudo de outubro. A primeira palavrinha que aparece no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. A primeira palavrinha. A maioria de nós usamos a mesma Bíblia. Qual que é a primeira palavrinha? Só essa. Qual que é? Eu preciso te ensinar isso aqui. Então não tenha pressa em continuar lendo. Vamos estudar essa palavrinha. Portanto, a palavra, o termo, portanto, ele é usado para concluir um assunto. Então vamos dizer que eu começo aqui a conversar com vocês, aí do nada eu falo assim, portanto, saiba que eu vou concluir o assunto.
Se você está lendo um texto, pega um texto para ler, tem lá a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aqueles que saíram da escola há pouco tempo, ou que ainda estão lá, vão saber disso. Textos dissertativos. Está lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. A conclusão, uma das palavras que você pode usar para início de conclusão é portanto. Ou a expressão concluindo assim. Ou a expressão dito isso. É sempre para concluir. Então quando Paulo começa o capítulo 5, verso 1 dizendo, portanto, quer dizer que ele vai concluir um assunto. Qual o assunto que Paulo vai concluir? O assunto que ele está tratando desde o capítulo 1 de Romanos. Então ele começa um assunto. No capítulo 1, ele desenvolve o assunto 2, 3, 4 e vai concluir o assunto no capítulo 5. Qual que é o assunto que o Paulo está concluindo? Do capítulo 1 ao capítulo 2 e até um pouquinho mais da metade do 3, Paulo vai dizer algo muito ruim. Ruim para você também, ruim para mim, ruim para todos os homens. Paulo vai dizer assim, ó, todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens são culpados diante de Deus. Primeiro os gentios, lembra da divisão gentil e judeu. Judeu, descendente direto de Abraão, sanguíneo, povo de Israel, gentil, todos os outros povos. Paulo começa pelos gentios no capítulo 1. Vocês não têm a lei de Deus. Mas quando vocês olham para a natureza, vocês sabem que Deus existe. Vocês não têm a lei de Deus, mas vocês têm uma lei na consciência de vocês que diz o que é certo e o que é errado. Paulo falando com os gentios no capítulo 1. E sabe o que vocês fazem? Tanto com a lei da natureza e a lei da consciência, vocês ignoram e preferem viver uma vida toda errada. É homem deitando com homem, é mulher deitando com mulher. Vocês adoram a criatura ao invés do Criador. Vocês não estão nem aí para Deus. Vocês distorcem a verdade, transformando a verdade em mentira. Paulo começa no capítulo 1. Mostrar que os gentios estão debaixo do pecado. Só que aí, é engraçado que o capítulo 2, o Paulo, sabendo que os judeus, imagina só, os judeus deviam estar assim, ó. Vamos botar a cabeça para pensar. Vamos usar a imaginação um pouco. Paulo está descendo a madeira nos gentios. Vocês estão indo para o inferno. A ira de Deus está sobre vocês. Os judeus deviam estar assim do lado assim. Olha lá, tá vendo? Ainda bem que a gente é judeu. Ainda bem que nós não estamos no meio deles. A gente é melhor do que eles. Aí Paulo termina de dar bronca nos gentios e vira para os judeus. E vocês não dão risada não. Porque para vocês o buraco é mais embaixo. Porque para vocês a coisa é mais feia ainda. Sabe por quê? Porque os gentios não têm a lei, vocês têm. A lei da natureza testificando que Deus existe. A lei da consciência de vocês mostrando que é certo e que é errado. Vocês têm os 10 mandamentos. E sabe o que vocês fazem com os 10 mandamentos? Paulo dizendo aos judeus, vocês ignoram. Vocês não estão nem aí. Vocês desobedecem na cara de pau. E ainda se acham povo de Deus só porque é descendente de Abraão. Judeus, vocês estão mais encrencados do que os gentios. A conclusão de Paulo, do 1 ao 2 e o comecinho do 3, é que todos, Romanos 3, 23, todos, olhe para mim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão encrencados. Todos são culpados diante de Deus. Todos estão com um grande problema. Todos estão enrascados. Todos estão perdidos diante da ira de Deus. Todos estão caminhando para o inferno. Só que aí, os judeus pensavam assim, Paulo, mas se a gente obedecer à lei, nós seremos justificados diante de Deus. Se a gente conseguir obedecer os 10 mandamentos, a gente vai ser justo aos olhos de Deus.
Aí Paulo fala, como que é? Justificado pela lei? Pelas obras? Vocês estão muito enganados. Porque a lei não foi dada para salvar vocês? A lei não foi dada para justificar vocês? Romanos 3, 19 e 20, Paulo vai dizer, sabe para que a lei foi dada? Para calar a boca de todos os homens. E para mostrar que todos os homens são pecadores. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é bom falar. Quando a gente fala de pecado, a reação dos ouvintes é mais ou menos assim. Eu sou pecador, mas nem tanto, tem gente pior do que eu. Eu cometo uns erros, eu cometo umas falhas, mas meu irmão é muito mais pecador do que eu. Meu vizinho tem a língua muito maior do que a minha. O meu patrão é um baita de um sem vergonha que fica enganando a Receita Federal. Eu não sou tão mal assim, não. É a reação do ser humano. Quando a gente fala assim, você é um pecador e merece o inferno, a pessoa se sente ofendida, porque ela diz assim, tá bom, eu sou pecador, mas nem tanto assim para merecer o inferno. Só que quando Paulo fala assim, ó, a lei foi dada para calar a boca de todos os homens, é porque quando a gente vai para os 10 mandamentos, fale para mim, quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente vê como que a gente está perdido. Porque o primeiro mandamento, do primeiro ao 10º mandamento, Deus proíbe a gente fazer coisas que são terríveis. Você quer ver uma delas? Não matarás. Você acha mesmo que se o homem fosse bom, haveria necessidade de Deus proibi-lo de matar alguém? Ah, como eu preciso que vocês sejam responsáveis agora, com a mente de vocês, com o coração de vocês, e pensem no que eu estou perguntando. Se o homem fosse bom, haveria a necessidade de Deus proibi-lo de matar alguém? Então quando Deus fala não mata, o que significa isso? Que se deixar a gente mata. Se o homem fosse tão bom assim, haveria a necessidade de Deus dizer não adulterarás? Porque quando a gente fala de adultério, a gente está falando de trair a pessoa que dorme e acorda com a gente todo santo dia, que conhece os nossos defeitos, que conhece a nossa unha encravada, que conhece aquilo que ninguém mais vê. Uma das maiores crueldades que existem é trair a mulher, trair o marido. É um ato muito cruel. E Deus vira para o homem e para a mulher e fala, não traia. Sabe o que significa isso? Que se deixar a gente trai. Que se deixar a gente é infiel. Tem um mandamento positivo que é assim, ó, honra. Honra teu pai. Se o homem fosse bom, haveria a necessidade de Deus aconselhar, incentivar e ordenar que ele honrasse o pai e a mãe? A coisa mais natural deveria ser o filho honrar o pai e a mãe. Porque sem o pai, sem a mãe, o filho não teria vindo ao mundo. Mas quando Deus fala, honra o teu pai e tua mãe, é que ele sabe que se deixar, a gente mata o pai, a gente mata a mãe. Duvido, pastor, liga lá a televisão e assista as notícias diárias. Irmãos, Paulo fala assim, ei, judeus, vocês não vão conseguir ser justificados diante de Deus pela lei, porque a lei é que condena vocês. E Tiago vai dizer assim, ó, se alguém cuida em cumprir toda a lei e tropeça numa vírgula, se torna culpado de quebrar toda a lei. Sabe o que significa isso? Ainda que você não mate, ainda que você não adultere, ainda que você honre o teu pai e tua mãe, ainda que você não tenha outro Deus além de você, além do Senhor, ainda que você não faça imagens de escultura. Se você cobiçar algo que é do outro, você já está quebrando e você já está sendo condenado de quebrar toda a lei. Então, quando Paulo fala, portanto, o início ele está concluindo esse assunto, que todos são pecadores, que ninguém poderá ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que a igreja romana ensina? Para ser justificado é a fé mais as obras. Só que lá não é nem as obras da lei, é as obras que eles criaram. Se o homem não pode ser justificado diante de Deus, guardando a lei que Deus deu a Moisés, você acha que ele vai ser justificado diante de Deus guardando aquilo que foi criado pelo Papa, pelos padres e pelos concílios? De forma alguma.
Só que antes do Paulo entrar no portanto, que a gente acabou de ver, ele vai dizer assim, ó, mas calma, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vocês estão debaixo do pecado. Vocês merecem o castigo eterno. A lei, as obras da lei não podem justificar vocês. Mas essa palavra é uma das palavras mais importantes da carta aos Romanos. Mas existe um caminho de justificação. A fé no Senhor Jesus. Então, do capítulo 1 até a metade do 3, Paulo mostra o problema. Qual? Todos pecaram, estão indo para o inferno, não podem ser considerados justos diante de Deus pela obediência à lei. É o problemaço. O maior problema do homem. Aí ele vira, mas... Aí ele traz a solução. Você pode ser justificado diante de Deus pela fé no Senhor Jesus. E aí ele trata isso no final do 3, trata isso no 4, dizendo que Abraão foi justificado diante de Deus não pelas obras, mas pela fé em Jesus. Desenrola isso no capítulo 4, e o capítulo 5 começa com que palavra? Portanto. Então ele vai concluir tudo isso que ele disse e que eu resumi aqui para os irmãos. Portanto o que, Paulo? Portanto o que, Paulo? Já entendemos que estamos perdidos, já entendemos que a lei não pode nos salvar, já entendemos que é a fé somente em Jesus. Portanto, sendo justificados. Para aí um pouco. Eu disse que a gente ia ver quase todas as palavras desse verso. Portanto, sendo bem alta essa palavra. Justificados. Já ensinei aqui que esse princípio, somente a fé, é que o homem só pode ser justificado pela fé. Mas o que é ser justificado? O que é justificação? De uma forma bem, se tivesse um dicionário, e tem, não tem exatamente um dicionário bíblico com a resposta a essa, com o significado dessa palavra, mas tem os catecismos, nós temos as confissões que elaboraram uma resposta. De forma bem objetiva, ser justificado é você ser declarado legalmente por Deus como sendo alguém justo. É tipo assim, ó. Ser justificado diante de Deus é assim. Deus olha para você lá do céu e ele bate o martelo. Tatiane é uma pessoa justa aos meus olhos. Ana é uma pessoa justa aos meus olhos. Marivaldo é justo aos meus olhos. Ser justificado é isso. É Deus olhar para o pecador, por isso que é ser declarado legalmente justo, que é um termo legal, da lei, ó o martelo. É Deus justo juiz bater o martelo em favor da dona Josefa, dizendo assim, eu declaro ela uma pessoa justa. Isso não pode ser alcançado pela obediência à lei. Nada que você faça vai levar Deus a decretar, a declarar que você é justo. Nada. Nada. É mais ou menos assim, irmão. Ser justificado, até escrevi aqui, ó. É Deus olhar para você lá do céu e dizer assim, ó. Você está perdoado dos seus pecados. Não há condenação contra você. Você não vai mais para o inferno, você vai morar comigo por toda a Você deseja ouvir isso da boca de Deus? Você deseja que Deus declare isso lá do céu em seu favor? Quem deseja? Isso não pode ser alcançado pelas obras. Isso não pode ser alcançado pela obediência à lei. Isso não pode ser alcançado pela sua própria justiça. Não pode. Portanto, sendo justificados, quer dizer, sendo declarados justos diante de Deus, qual que é a continuação? Sendo justificados por fé. Bem,
Só tem um meio de Deus olhar para o homem e dizer: você está perdoado, você é justo aos meus olhos, você é salvo. É por fé. Só que aqui eu preciso explicar algumas coisas para vocês. O que é fé? É aqui que entra a confusão. O que é fé? Porque para você ser justo aos olhos de Deus, você tem que depositar fé em G. O que é fé? No senso comum, se você for aí na rua aí, o que é fé? As pessoas vão associar fé a pensamento positivo. Sejam responsáveis e fiquem aqui comigo. As pessoas associam fé a pensamentos positivos. Vai dar certo. Vai acontecer. Esfrega a mão assim. Não é assim? Não é assim geralmente? É uma ideia de você pensar positivo para que aquilo que você tanto quer se realize. Isso não é fé. O que mais que as pessoas elas costumam dizer? É preciso ter fé na vida. O que é fé na vida? Acreditar que a vida vai melhorar. É preciso ter fé nas pessoas. Acreditar que as pessoas vão melhorar. É preciso ter fé na humanidade. De que a humanidade vai melhorar. Repare, é sempre aquele pensamento positivo. Esperar que as pessoas, o mundo, e vai melhorar. O conceito de fé é tão distorcido que criaram a fezinha. Fezinha. Você não sabe o que seria a fezinha? A pessoa vai fazer uma aposta, geralmente ela usa assim, ó. Eu vou fazer uma fezinha. Já ouviu? Você já falou, né? Tem a banquinha ali de jogo do bicho. Olha lá. Geralmente é a expressão que se usa. Vou fazer uma fezinha. Vou ali na maquininha. Eu vou fazer uma fezinha. Vou ali na lotérica, pagar uma conta e vou aproveitar. Esfrega a mão ainda, né? Eu vou fazer uma fezinha. Tem nada a ver com fé. Fé no sentido bíblico. Quando Paulo fala, portanto, vocês são justificados, declarados justos diante de Deus por fé. Fé, no sentido bíblico, no sentido de salvação, é uma total e completa confiança em Jesus Cristo. Não tem nada a ver com fé na vida, não tem nada a ver com fé nas pessoas, não tem nada a ver com fé no pastor, não tem nada a ver com fé na aposta. Tem a ver com total e completa confiança em Jesus Cristo. Não é fé na fé. É fé em Jesus Cristo. É confiança total e completa em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Isto é fé. Esta é a fé a qual Paulo se refere. Justificação. Deus está lá em cima, bate o martelo em favor da Andréia, dizendo: Andréia está perdoada, Andréia está salva, Andréia não vai para o inferno, Andréia vai para o céu. Quando é que Deus vai bater esse martelo em favor da Andréia? Quando a Andréia depositar toda a sua fé, confiança no que Jesus Cristo fez pela Andréia na cruz. No dia que você, irmão, no dia que você, irmã, no dia que você que está aqui visitando a nossa igreja hoje,
O dia que você chegar diante de Deus e dizer, eu sou um pecador, eu mereço o inferno, eu não posso entrar no céu, eu não sou bom, mas eu coloco toda a minha confiança naquele que é bom, naquele que é perfeito, naquele que é justo, naquele que morreu no meu lugar, naquele que viveu uma vida perfeita, mas foi morto como o maior dos pecadores. Eu coloco toda a minha confiança nele, Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Deus pega o martelo. Você está justificado. Você está salvo. Você está perdoado. Condenação qualquer há contra você, porque você creu no meu Filho. Porque você reconheceu a sua miséria, porque você reconheceu que você é pó, porque você reconheceu que você não pode ser salvo pela sua força, mas você confiou no meu Filho. A porta do céu está aberta para você. Vamos comigo para o lugar que não há choro, não há dor, não há tormento. É a única forma do homem ser declarado justo aos olhos de Deus. Só que aqui nós temos um problema. Aqui nós temos um dilema. Você sabe o que é um dilema? Você sabe o que é um dilema? Pelo menos com a cabeça, responde pelo menos com a cabeça. Assim é não, ó. Assim é sim. Você sabe o que é um dilema? Um problema de difícil solução. Difícil fazer uma escolha. Qual que é o dilema aqui, pastor? Vamos lá. Vamos lá, os irmãos responsáveis que estão aqui comigo. Deus é justo? Mais ou menos justo ou completamente justo? Tá. Pode uma pessoa justa passar a mão na cabeça de um criminoso? Imagine que o bandido entra na sua casa de noite. Ele mata seus filhos. Pura maldade. Ele vai assaltar a sua casa, seus filhos acordam, mata eles. A polícia pega ele. Depois de muita perseguição, a polícia prende ele. Para onde que ele vai agora? Para o tribunal. Ele vai passar por mas no tribunal vai ter um julgamento. Qual é a figura central no tribunal? O juiz. O criminoso está diante do juiz. O que o juiz tem que fazer com o criminoso? Qual que é a sentença? Ele tem um martelo na mão, ele vai bater o martelo. A sentença tem que ser qual? Você está condenado. Certo ou errado? Só que o juiz é muito bom. Pensa num amor de pessoa. Pensa um homem de um coração largo. Aí está lá o criminoso, o assassino. Aí chega lá o juiz. Bem, eu sei que o que você fez é cruel, está ali os pais da vítima. Mas você deu sorte hoje, rapaz. Acordei de bom humor. Vem cá. Levanta. Vai embora para casa. Vai viver a sua vida. Todo mundo erra. Eu pergunto a você. Esse juiz é justo? Você ficou com raiva só de imaginar. Isso aqui é uma história. Você ficou com raiva aí agora. Não apenas os pais das vítimas, mas todo o júri vai se unir e vai espancar o juiz e primeiro o juiz, depois o criminoso. Não? Não? Por quê? Porque não é justo. Se você cometer um erro,
Perante a lei dos homens, você tem que pagar. Se você não pagar, a justiça não está sendo feita. Pergunto mais uma vez, Deus é justo? Então como que Deus pode olhar para você que é um pecador e bater o martelo dizendo você está perdoado? Percebe o dilema? Vocês não perceberam ainda? Pastor, eu não sou tão mal assim, sério? Sério que eu vou ter que repetir tudo que a gente pregou ainda há pouco? O que eu e você, todos nós fizemos? Pecamos! Cometemos um crime, não contra os homens, mas contra Deus. O que Deus, sendo perfeitamente justo, tem que declarar contra nós? Condenação. O salário do pecado é a morte. O que o homem planta, ele colhe. Plantei desobediência, tem que colher condenação. Só que eu estou falando para você aqui, quando você deposita fé em Jesus, Deus olha para você, bate o martelo e diz, você está perdoado. Como é que pode? Como que Deus pode te justificar, pode te perdoar e ainda assim ser um Deus justo? Como? Vocês têm que entender uma coisa, irmãos. Deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios 17:15. Tanto o que justifica o ímpio, quer dizer, olha para o ímpio e diz que ele está perdoado. Quanto o que condena o justo, olha para o justo e condena ele. São, repete comigo, abominação para o Senhor. Sabe o que significa isso? Deus odeia aquele que perdoa o culpado e condena o inocente. Só que Deus está perdoando eu e você que somos culpados. Isso é um dilema. Isso é um problema. Se Deus olhar para Maria, fala assim, Maria, você é uma pecadora, você merece o inferno, mas Maria, deixa para lá tudo que você fez. Deixa para lá. Eu sei que você é pecadora, eu sei que você merece o inferno. Vou fazer vista grossa. Vou jogar para baixo do tapete. Vem, vamos comigo para o céu. Oi? Você sabe o que Deus estaria fazendo? Cometendo uma... Só que ele é justo. Não, pastor, tudo bem, ele é justo, mas ele é amor. Então, quando ele vai julgar Maria, ele deixa de lado a justiça e usa o amor. Não! Um atributo de Deus não pode anular o outro. Deus não pode se contradizer no seu caráter. Então veja o dilema. Ele é justo, então ele tem que condenar. Mas ele é amor e ele deseja salvar. Onde está a solução, pastor? Na continuação do verso. Portanto, sendo justificados por fé, uma paz com Deus por meio de quem, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim. Paz com Deus é isso que eu estou falando. Entre eu e Deus está tudo certo. É Deus perdoar a dívida. Isso é paz com Deus. A solução para esse dilema está nesse último nome que a gente leu aí no verso. Jesus Cristo. Por quê? Preste atenção, eu já estou caminhando para o fim. Deus não pode perdoar de graça, senão ele vai estar sendo injusto. Então o que acontece? Jesus Cristo, por isso que a sua fé tem que estar nele. Agora você vai entender. Por isso você entra no céu quando você confia nele. Jesus Cristo, ele obedeceu toda a lei. A gente peca? Jesus não. A gente quebra mandamento? Jesus não quebrou. Jesus obedeceu toda a lei. Então sabe o que Jesus merece? O céu. Porque ele obedeceu toda a lei. Só que ele foi para a cruz.
os meus e os seus pecados foram sobre ele. Ele merecia os meus e os seus pecados? Porque ele fez tudo certinho. Ele é justo diante de Deus pelos próprios méritos, diferente da gente. Ele foi para a cruz, carregando o meu e o seu pecado. Não apenas o meu e o seu pecado, mas a nossa culpa. Porque quem peca é culpado diante de Deus. E essa culpa estava onde? Jesus. Então veja só. Deus não vai te perdoar de graça. Deus não vai passar a mão na sua cabeça e falar assim, pode ir, você está livre. Não, teve alguém que pagou por você. O castigo veio. O castigo veio! Mas para não vir sobre você, é porque veio sobre Jesus. Então quando Deus olha para Maria e fala, Maria, você está sendo declarada justa aos meus olhos porque você creu em Jesus. Sabe por quê, Maria? Porque meu filho recebeu o castigo que você merecia. Vocês não estão entendendo isso, não. Não estão entendendo a grandeza, a profundidade, o amor que está por detrás disso, não. William, você creu em Jesus, William. Eu te declaro justo. Mas não estou te perdoando de graça, não. É que seu pecado eu castiguei em Jesus, meu filho. Ele pagou o seu pecado, William. Ele pagou. A justiça foi feita. Aonde que a justiça foi feita? Sabe o que aconteceu na cruz? Não aconteceu para todos. A condição é a fé em Jesus. Mas sabe o que aconteceu na cruz? Para aqueles que depositam fé em Jesus, os seus pecados passaram para a conta de Jesus. E o mérito de Jesus passou para a sua conta. Uma troca. Na cruz acontece uma troca. Isso aqui foi escondido de mim a vida toda e de vocês também. Então ouçam e guardem isso na tábua do coração de vocês. Na cruz houve uma troca. A sua culpa foi transferida para a conta de Jesus. E Deus puniu em Jesus o nosso pecado. O mérito de Jesus foi transferido para a tua conta. Sabe o que significa isso? Já não tem mais culpa em você. Logo, você não vai mais para o inferno. E agora tem mérito em você. Parêntese. Méritos de Jesus em você. Agora você vai para o céu. Por conta do mérito de Jesus Cristo, que foi transferido para a sua conta. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tinha pecado. Quem que é esse, será? Quem é que não tinha pecado? Jesus. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, Jesus, fôssemos feito justiça de Deus. Terceira vez, na cruz. Minha culpa foi para a conta de... O que Jesus recebeu na cruz? Castigo. Quem era para receber o castigo? Quem recebeu? Porque a nossa culpa para a conta dele. Agora eu não vou mais para o inferno. Não tem mais culpa. Só que eu ainda não estou pronto para ir para o céu. Deus olha e fala, calma, não terminei a obra. Jesus não obedeceu toda a lei? O mérito do meu filho eu passo para a tua conta. Agora você pode entrar no céu. Agora você é justo. O que é isso, pastor? Justificação pela fé. O que é isso, pastor? Ser salvo pela graça mediante a fé. Confiar no que Cristo fez para te salvar. Amém, queridos? Mas isso vale para todo mundo? Para quem que vale? Quem deposita fé em Jesus. Pastor, eu confiei toda a minha vida. Eu depositei toda a minha fé em Jesus. O que acontece? Deus olha lá de cima e fala, você não tem mais culpa, não vai mais para o inferno. Você tem mérito. Agora você vai entrar no céu. Você é justo. Isso não pode ser alcançado pelas obras, mas pela fé. Somente pela...
Duas possíveis perguntas que surgem nesse momento. E se essas duas perguntas surgirem, é um bom sinal, tá? Um bom sinal que você está atento com a Bíblia, você lê a Bíblia, você está atento no culto. Se não surgiu, não tem problema. Mas se surgiu, você vai... Não é ruim, não. Primeira pergunta, pastor. Mas se para o homem ser salvo, é pela graça, tá? Para o homem ser salvo, ele precisa da fé? Então não é totalmente pela graça, porque o homem vai precisar da fé. E se há participação do homem com a fé, então já não é por graça. Me explica isso, pastor. Explico. Como que pode ser pela graça se você precisa de fé? Como? A resposta está em Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, ponto e vírgula. E isto não vem de vocês. É dom? O que você precisa para ser justificado? Confiar totalmente em Jesus. Mas como é que você vai confiar totalmente em Jesus? Quando Deus te der essa confiança. Se Deus não te der essa confiança, você nunca vai confiar. Então se você está aqui e você diz, pastor, hoje eu entendo e hoje eu tenho fé, a minha fé está totalmente em Jesus. Porque eu escolhi, porque eu decidi. Oi? Não foi não. É porque Ele te deu a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Você vê como miserável você e eu somos? Não entra no céu sem fé em Jesus. Mas para ter a fé em Jesus, Deus tem que nos dar. E a segunda possível pergunta. Você entendeu essa primeira? Continua sendo de graça, porque é Ele que te dá a fé. E a segunda possível pergunta. Pastor, mas Tiago diz que o homem não é justificado pela fé, é pelas obras. E agora? Tiago fala que a fé sem obras é morta. E que o homem é justificado pelas obras. E agora? Paulo fala que é pela fé e Tiago pelas obras. Tanto é que a igreja romana usa Tiago para dizer que não é só pela fé, fé mais obras. Como é que fica agora? É simples. Quando Paulo escreve, ele está escrevendo para explicar como que o homem é salvo, pela fé em Jesus. E Tiago está escrevendo para a gente descobrir se a nossa fé é verdadeira. Por isso que ele fala, uma fé sem obras é morta. Ou seja, Senhor, eu confio em Ti, eu deposito toda a minha fé em Jesus. Depois dessa oração, eu saio daqui e continuo vivendo no pecado? Essa fé que eu digo ter, vale de quê? Quão verdadeira ela é? É morta. Então, quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, é que há necessidade das obras, é que as obras comprovam a fé. Me perdoem, eu estou me estendendo, mas é por necessidade, irmãos. Eu poderia pregar isso aqui todo domingo que eu não ia esgotar o assunto. Isso aqui foi nos escondido por muito tempo. Isso daqui é a espinha dorsal, como eu disse, é o que mantém a reforma protestante em pé e é o que mantém a fé cristã em pé. Porque todas as religiões do mundo, com exceção do cristianismo, afirmam que o homem é salvo pelas obras. O diferencial da fé cristã é justamente esse. É pela fé em Jesus e não pelas obras. Concluo dizendo, você que está aqui nessa manhã, fique de pé, que eu quero concluir com você de pé. Por favor, olhe bem para mim. Você que está aqui nessa manhã, e você descobriu que você estava confiando nas suas obras. Você descobriu que você estava achando que ia para o céu pelos seus méritos. Você está aqui e você descobriu que você ainda não fez essa oração. Que você ainda não chegou diante de Deus dizendo, Senhor, eu entendi que eu vou ser salvo pelo que Cristo fez. Pastor, eu não fiz isso ainda. Eu ainda estou confiando, eu ainda estou naquela... Eu vou fazer tudo certinho que aí eu vou entrar no céu. A minha palavra para você é, se arrependa do seu orgulho. Reconheça o miserável que você é. E corra para Jesus dizendo, em Ti está a minha fé, Senhor Jesus. Corra para Ele e diga, se o que o Senhor fez por mim não é suficiente para entrar no céu, eu não posso entrar no céu. Corra para Ele. Jogue fora o seu orgulho.
Jogue fora o que Isaías chama de trapo de imundície, a saber, a confiança nas boas obras. Jogue fora. Tire essa capa. E chega diante de Deus: Senhor, se o que Cristo fez por mim não é suficiente, eu não posso morar aí com o Senhor porque eu não tenho mérito. Você vai ser salvo se você fizer isso. Você vai ser salvo. Deus lá do céu vai declarar: você é justo. Deus lá do céu vai declarar: você vai morar comigo para sempre. E você que já tem vivido pela fé em Jesus, o que eu digo a você é o seguinte: você está definitivamente justificado diante de Deus. Deus não vai voltar atrás na declaração que Ele fez. No dia que você fez sua confissão de fé em Jesus, Deus bateu o martelo e disse: você é justo aos meus olhos. Não tem como Deus revogar. Não tem como Deus pegar o martelo e dizer outra vez: não, você não é mais. Aí no outro dia: agora você é. Não, agora você não é mais. Não tem não. Você está salvo e salvo permanecerá para sempre. Não porque você é forte o suficiente, mas porque aquele que te salvou tem uma mão tão forte que ele te segura de tal maneira que você não consegue escapar das mãos dele. Ele começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Então sossega seu coração. Quando você pecar, não peque, mas quando você pecar, arrependa-se, peça perdão e ande de cabeça erguida, porque Ele pagou pelos seus pecados. E viva, claro, de modo digno de um filho de Deus, para glorificá-lo. Para glorificá-lo. Vamos orar, queridos. Vamos orar, queridos. Vamos orar.